Fortalecer cada vez mais os municípios paraenses. Esse é o papel principal da Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará, a FAMEP. Esse ano, o destaque histórico aí para a federação foi a aquisição de uma sede em Brasília. E para a gente falar da importância da FAMEP, a gente recebe hoje aqui no nosso estúdio a visita do presidente da federação, Nélio Aguiar. Bom dia, Nélio. É um prazer recebê-lo por aqui. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui no seu programa, Visita na Record. Parabéns, a gente fica muito orgulhoso, quanto paraense, nosso estado do Pará ter uma estrutura com alta tecnologia, fazendo a televisão que vocês fazem para todos os nossos telespectadores, para a Record. Que coisa boa, né? Presidente, a gente queria começar conversando exatamente sobre isso, né? A importância e o papel da FAMEP aqui no nosso estado, para que as pessoas possam entender. A gente participa ativamente do movimento municipalista, né? Defendendo os municípios. O movimento municipalista, ele é um movimento mundial, devido à sua grande importância, uma vez que o cidadão, ele vive, a sua realidade é no município. O Estado é um abstrato, a União é um abstrato. Então, o dia a dia, eu ir e vir, né, a rua, a creche, a escola. Então, o dia a dia das pessoas estão nas cidades. E por isso que a gente sempre trabalha para fortalecer o município, porque para que possa dar condições para o prefeito e a prefeita melhorar os serviços, né, o atendimento da população e fazer os investimentos necessários, realizando os sonhos da população, das dificuldade que os municípios têm, das necessidades que a população tem. É uma luta sempre contínua, até mesmo porque aqui mesmo no Brasil, dentro do Pacto Federativo, né, a divisão do bolo tributário, a menor fatia desse bolo tributário fica com os municípios. De cada R$100 que se arrecada no Brasil, apenas R$18 ficam nos municípios, né? A maior fatia desse bolo, R$65, que é 65%, fica para a União. É uma luta que a gente trava, mas ninguém quer abrir mão de recurso financeiro. A União também prende o recurso lá e a gente, com o município, lutando para que venha mais recursos financeiros para os municípios, fortalecendo, assim, as prefeituras do estado do Pará. Eu ia te perguntar exatamente em relação a isso, como é que a federação ela consegue, de alguma forma, ajudar, seja junto ao governo estadual ou ao federal, para justamente atender essas demandas e os desejos dos municípios aqui do nosso estado. A gente sempre discute, né, uma pauta, a gente dialoga muito com os prefeitos, as prefeitas. A gente faz um trabalho, principalmente agora nesse momento, que é o início de gestão. Então, tem muitos novos gestores aí. Alguns foram reeleitos, mas tem muitos que estão entrando agora. Então, a gente, com a nossa equipe técnica, a gente tem uma equipe técnica muito boa, a gente faz esses encontros, a gente faz alguns alertas, algumas orientações, para que dê certo a gestão, né? Quando uma gestão dá certo, quem mais ganha com isso é a população que está lá na ponta. O grande problema dos municípios, né, é a questão do financiamento. A gente que executa as políticas públicas lá na ponta. Por exemplo, a gente faz convênio com o governo do estado. Então, a gente que transporta os alunos da rede estadual. Então, transporte escolar, quem contrata, quem paga. E dentro da Amazônia, não é só ônibus, né? A gente contrata muito embarcações para garantir o aluno do ensino médio, o aluno do modular, que compete ao Estado, né? Mas o transporte escolar, para facilitar, o município acaba assumindo. E o financiamento, muitas das vezes, não paga as despesas que a gente tem lá na ponta. Então, isso foi tratado com o governador Helder, né? E teve um reajuste, né, que há muitos anos não tinha esse reajuste, teve um reajuste no valor do transporte escolar, que ajuda os municípios. A merenda escolar também, é a situação que passou muitos anos sem ter reajuste, né? O município recebendo 20 centavos por cada aluno, como é que você vai oferecer, né? Até mesmo porque hoje as prefeituras, e da importância da alimentação escolar, que a gente nem fala mais merenda escolar, a gente fala alimentação escolar, passou aquela época de você oferecer para a criança biscoito, enlatados e alimentos processados, né? Então, a gente oferece realmente fruta, melancia, banana, melão, abacate, né?
Muitas vezes é o peixe, proteína. E muitas dessas crianças, né, elas dependem dessa alimentação. Elas realmente, muitas vão às escolas em busca dessa alimentação. A gente sabe da situação social, né, da realidade das pessoas. E a escola acaba sendo, né, uma fonte para garantir o bem-estar nutricional daquela criança, no seu crescimento, no seu aprendizado. Então, é muito importante esse cuidado com a alimentação. As creches hoje, a creche de tempo integral, elas oferecem 5 alimentações, 5 refeições por dia para a criança, né? E é muito importante. Então, essas políticas, né, públicas que a gente faz lá na ponta, né, precisam de ter um financiamento adequado. Quando você não tem um financiamento adequado, você acaba precarizando o serviço. Hoje, quantos municípios paraenses integram a FAMEP? E como é que funciona essa associação? A gente tem, o estado do Pará, nós somos 144 municípios, nós fechamos até dezembro do ano passado com 141 municípios filiados. A adesão, né, espontânea, a gente está no processo de novos gestores, a gente tem que estar renovando as assinaturas, todas as contribuições desses municípios. A nossa unidade é muito grande, é importante para o movimento. A gente tem uma unidade muito grande, os municípios acreditam no papel da FAMEP, eles participam, a gente faz as mobilizações, eles vêm junto. Então, porque a força do nosso movimento é a nossa união. A FAMEP tinha em torno de 30 municípios filiados, né, e hoje a gente já está com 141 municípios filiados. Vamos atrás dos 3 para entrarem também conosco nessa luta municipalista. Onélio, vocês já têm sede em Belém, agora um marco, né, histórico também para a federação, estão com uma nova sede em Brasília. De que forma essa nova sede ajuda também a instituição nessa representatividade nacional? Um dos marcos da nossa gestão é justamente investir no patrimônio da nossa entidade. A nossa entidade não tinha patrimônio, não tinha sede própria. E nós resolvemos, né, fazer esses investimentos. Temos uma sede própria em Belém, na Mundurucus, muito bem estruturada, com condições de trabalho para a nossa equipe, que a gente investe muito na equipe técnica. E agora, né, um projeto mais recentemente, outro projeto importante, é a estrutura que a gente está montando lá em Brasília, né, uma sede em Brasília. A gente diz que a FAMEP é a casa dos municípios. Então, a gente tendo um prédio como referência para poder receber bem os prefeitos. E lá em Brasília, né, a gente sentia muito falta. Eu passei 8 anos como prefeito de Santarém e a gente vai para Brasília e a gente tem problema com os voos, né? A gente, às vezes, vai lá para o hotel a diária termina meio-dia e o voo é só 9 da noite, 10 da noite, você não quer pagar mais uma diária, tem custo, essas coisas. E aí você fica lá para receber alguém, para fazer um ofício, encaminhar alguma coisa, você fica sem ter uma estrutura para você fazer isso. E a gente está montando justamente para atender as necessidades. O prefeito vai muito em busca de recursos em Brasília e lá a gente vai ter um ponto de referência, vai ter recursos humanos, vai ter espaço físico, né, para que as pessoas, prefeitos e as prefeitas possam fazer audiências, possam receber alguém, possam tratar de algum assunto, possam elaborar algum documento, usar a internet, né, ter a estrutura adequada, um escritório que o prefeito vai poder ter em suas mãos para que ele possa ter êxito nas ações que ele faz lá por Brasília. Quais seriam os próximos desafios, as próximas conquistas e planejamento de vocês? A gente já está com planejamento, né, para esse ano. O foco principal desse ano é treinamento e capacitação. Não só com os prefeitos, com as prefeitas, mas muda muito também as equipes, né? Muda secretário, então tem muita gente nova na gestão e a gente vai estar fazendo cursos descentralizados, não só na região metropolitana de Belém, mas a gente vai estar em Marabá, a gente vai estar no Marajó, vai estar lá no Baixo Amazonas, vai estar em Santarém, né, trabalhando junto com os prefeitos e com as equipes técnicas, né, assuntos importantes como o Transfere Gov, que é uma ferramenta importante do governo federal que você tem que dominar, que é onde você consegue fazer os convênios, captar recursos, prestar conta dos recursos, né, e outros treinamentos necessários. A grande pauta que a gente está colocando como prioridade na nossa gestão desse ano é o avanço tecnológico. O Estado do Pará precisa inovar. A gente está muito atrás, se a gente for comparar
Se a gente fizer algumas visitas de alguns municípios lá de Santa Catarina, dos estados do Sul e do Sudeste, né, eles já estão bem avançados em relação à tecnologia, que são ferramentas importantes na gestão. Já avançou bastante no setor privado, mas a gente precisa avançar na gestão para melhorar os serviços. Então, tudo hoje tem sistemas. E para ter o controle, você ter gerenciamento de frota, você ter gerenciamento, hoje tem sistemas que você tem a frequência do aluno, tudo pelo sistema, que avisa até a mãe, quando o aluno não comparece à escola, já chega uma mensagem no celular da mãe, já vai outra mensagem também para o conselho tutelar, né? O planejamento para não estragar a alimentação escolar, a frequência das alunas já vai informando para a cozinha, no preparo do alimento. Então, tem muitas outras tecnologias na saúde que facilita muito a vida do prefeito, melhora muito a gestão dele para ter uma gestão mais eficiente e melhorar o acesso da população. Então, tem mais sistemas hoje que não precisa mais o cidadão estar indo na repartição para protocolar um ofício, para ver o andamento de um processo, alguma coisa. Tem sistemas que oferecem todos esses serviços para a pessoa mesmo no seu local de trabalho ou na sua casa, acessar esses serviços das prefeituras, acompanhar seus processos e dar celeridade e respostas mais rápidas para o cidadão. Então, a gente vai buscar uma inovação e tecnologia nas prefeituras do Pará. E claro, né, Onélio, promovendo tudo isso, mas sempre respeitando a realidade, a particularidade de cada uma dessas cidades. Para finalizar, eu queria que você te perguntar qual é a tua mensagem aos gestores municipais, à população paraense, sobre a importância, né, da união entre os municípios para se enfrentar esses desafios e também conquistar esses avanços. A mensagem que a gente deixa, né, para os prefeitos e prefeitas, né, parabenizá-los pela eleição e colocar à disposição, né? A gente está para contribuir. O nosso movimento ele é apartidário, então não importa o partido do prefeito, a gente defende o interesse dos municípios, não é o interesse dos partidos. A gente está para orientar, para servir, para fazer com que realmente a gestão ela possa ser um sucesso. A gente vai estar trabalhando também junto com a nossa Confederação Nacional dos Municípios, junto com o presidente Paulo Zicosta, inclusive com o movimento das mulheres em relação à COP30. Vai ter aqui a COP30 aqui em Belém, no Pará, e a participação dos municípios é muito importante para a gente possa levar a nossa pauta e, inclusive, o envolvimento também de todos os municípios no enfrentamento dessa crise climática, né, que o mundo todo vem passando. Então, os municípios eles são essenciais para as soluções, para a participação, que esses projetos possam ser construídos, né, com a participação dos municípios. Muitas das vezes se discute Amazônia, se discute clima, e aí vem um projeto de cima para baixo, sem ouvir quem está na Amazônia, sem ouvir quem está nas cidades amazônicas, que não conhece a nossa realidade, que não conhece nossos problemas. Às vezes vem projetos com custos exorbitantes, mas que não atendem as nossas cidades e não avança e não resolve nada. Então, por isso que a gente vai estar lá sendo uma voz dos municípios, junto com os prefeitos e até com o nosso movimento nacional, dentro da COP30, mostrando o que realmente os municípios do Pará querem nesses avanços no enfrentamento das condições climáticas. E nada mais justo do que se fazer isso, né? Falar de Amazônia na Amazônia. Nélio, muito obrigada pela sua participação. A gente deseja aí sucesso, né, nessa gestão. E nós conversamos hoje aqui no Visita na Record com o Nélio Aguiar, que é presidente da Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará.